Ok. Vamos começar, então. Luz no caminho. Sempre antes das nossas reuniões, a gente lê um salmo para a gente entrar numa egrégora mais espiritualizada. Então, vou pedir para o irmão Ricardo Apolinário, se ele pode ler esse salmo para nós, que está na tela, irmão Ricardo. Opa, posso. Salmo 133. Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. É como óleo sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí manda Yahvé, a bênção, a vida para sempre. Amém. Obrigado, irmão Rafael. Irmão Ricardo, desculpa. Dando sequência, sempre antes da gente entrar nesses assuntos sobre a transmissão de conhecimento, né, a gente também sempre lembra desse poema do inglês Edward Carpenter, que fala: ó, não deixeis apagar a chama mantida de século em século, nesta escura caverna, nesse templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Nós estamos falando aqui dessa chama do conhecimento, para que ela nunca se apague e sempre seja transmitida à frente. Nosso tema de hoje, então, né, vamos falar sobre este livro aqui específico, A Luz no Caminho, né, com comentários do Carlos Cardoso Avellini, da Sociedade Teosófica. Escolhemos esse livro da Mabel Collins, tá? Essa aqui é uma foto da Mabel Collins, então ela teve algumas publicações deste livro, se não me engano tem 2 ainda ativas, e a última é essa aqui, essa cor mais amarelinha, verde, sou meio daltônico, mas essa última aí que está à venda, ela é uma edição luso-brasileira, é vendida em Portugal e também no Brasil. É sobre esse livro que a gente está fazendo o nosso estudo sobre esse livro iniciático. Luz no caminho, né? Luz no caminho, o que seria essa luz, né? Para os que estão vindo hoje, a luz é associada à sabedoria, e o caminho é essa trajetória dessa expansão da consciência. Este livro, da Luz no Caminho, ele é dividido em 42 leis, ou 42 degraus. Os primeiros 21 degraus é o exotérico, para ver o caminho, e os outros 21 leis ou degraus, esotérico, como trilhar este caminho. Na apresentação da semana passada, o irmão Eduardo falou sobre os 21 degraus, né, exotérico, esse que é um conhecimento mais aberto ao público, né, mais fácil de entendimento, para ver o caminho. Quem está fazendo essa busca, né, é como tentar enxergar um caminho. E agora vamos adentrar em degraus ou leis mais esotéricas. É como trilhar este caminho. Essa obra Luz no Caminho, então ela foi feita em 1885 pela escritora Mabel Collins, para vocês se situarem, né? Ela é cofundadora da loja Blavatsky, em Londres, da Sociedade Teosófica. O conteúdo deste livro, ele foi retirado da grande fraternidade branca, conhecido como Instâncias de Xi'an. É um conteúdo foi facilitado, né, dos mestres dessa fraternidade para que o Ocidente tivesse mais acesso a esse conhecimento. Então, é um livro, são mensagens bem paradoxais, né, esse livro. É um livro difícil, é um livro, ele é extremamente fino, tá? Se você pegar e ler ele, você vai ler ele em talvez 1, 2 horas no máximo, mas quanto mais concentrado, às vezes, as palavras, mais profundo é o entendimento delas, mais difícil de alcançar. E esse livro tem esse tom, né? Luz do Caminho e Voz no Silêncio são 2 livros da mesma época, né, que trazem... Luz no Caminho é um livro
que nós estamos fazendo esse estudo, ele veio do Oriente, dos antigos conhecimentos do Oriente, trazendo esse conhecimento para o Ocidente. Voz no Silêncio também tem a mesmo tom, só que a Voz no Silêncio, como ele foi elaborado por uma iniciada mais elevada, que era a Helena Petrova Blavatsky, que é uma esotérica, quem não conhece vai conhecer durante essa jornada pela busca, né, desse conhecimento. Todos vão acabar esbarrando com a HPB, que é a Helena Petrova Blavatsky. Vai ver que A Voz do Silêncio é um livro extremamente complexo e difícil de ler. Também pelas expressões em sânscrito que traz. Já A Luz no Caminho é como se fosse uma preparação para a Voz do Silêncio. São livros que dão um início para que a gente consiga adentrar a esses conhecimentos. Vamos ver aqui. Então, eu anotei aqui, né? Penetrar nesta obra demanda certa maturidade, que permite ver de dentro e depois projetar para fora. Na expansão da consciência, a obra vai revelar outras possibilidades. Os lábios da sabedoria só estão abertos aos ouvidos do entendimento. Isso está lá no Kybalion. A Comendadoria já fez um estudo sobre o Kybalion, né? Então, às vezes, a sabedoria, ela acaba ecoando por todos os cantos do universo e do planeta Terra e de todos os recantos do nosso mundo aqui. Só que esse conhecimento ele está aberto apenas aos ouvidos do entendimento. É como que se você tivesse que estar preparado para entender. Como a gente nunca está preparado, a gente tem que começar a se preparar. Então, a gente trouxe essas obras para que a gente comece a ter os primeiros encontros com essas obras mais esotéricas, de um conhecimento bem mais profundo. É trabalhoso, mas não há como ser diferente. Vamos ver aqui. É uma frase para reflexão que eu coloquei. Por onde eu passo, todos os meus filhos me reconhecem. Por onde eu passo, todos os meus filhos me reconhecem. A essência humana está adormecida dentro de todo ser humano. Quando chegar o momento de despertar, os elementos que nunca foram percebidos, naquele momento, serão percebidos. Então, é como falei antes, né? Então, o conhecimento, a sabedoria, ela está em toda parte. Em todo lugar que você olhar, o despertar, ao adormecer, a sabedoria está ao seu redor. Só que como a gente vai conseguir enxergar essa sabedoria? É preciso todo esse trabalho, essa jornada, né, degrau a degrau, para que a gente consiga ter um entendimento suficiente para chegar lá na frente e poder ter esse vislumbre desse entendimento das coisas. Como falei, são 42 degraus, é uma obra alquímica, né? Então, os 21 primeiros degraus exotéricos, o portal para que o homem entenda o caminho e queira o caminho. E os outros demais são para que ele se desloque durante o caminho. Quem já leu a obra O Kybalion, né? A autora Mabel Collins, ela em alguns escritos, ela é intitulada ser uma das escritoras ou ser a escritora do Kybalion. Só que como o Kybalion, ele é um livro que nunca foi dito quem o escreveu, então não se sabe quem realmente foi que fez a obra. Só que as obras dela são muito parecidas na linha de raciocínio ao Kybalion. Então, existe essa questão que ela poderia ter escrito Kybalion, que é um livro iniciático muito poderoso para quem tiver interesse de ler, vale a pena ler esse livro. Também são livros finos, mas com o conhecimento muito aprofundado, uma exigência não só emocional, mas uma exigência de raciocínio muito forte. É um exercício, a gente pode ler várias vezes, não entender, mas uma hora a gente vai conseguir absorver uma peça aqui, uma ali, e vai conseguir adentrar a esses caminhos e começar a desvelar esses véus do conhecimento. O irmão Eduardo, na semana passada, ele falou sobre essas primeiras regras, ou primeiros degraus, né? Então, como foi dito, né, e como ele se expressou na apresentação, é algo difícil. Às vezes você lê a
a expressão que ela está colocando, mas parece que não, não é aquilo que ela quer dizer, apesar dela estar dizendo. Por isso que é dito que é um livro de paradoxos. Então, o entendimento para este livro demanda muito esforço e muita maturidade, mas ele é um livro que nós temos que ter na cabeceira, de vez em quando temos que, durante a nossa vida, eu não digo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, durante a vida, precisamos voltar a este livro, porque ele traz ensinamentos muito profundos. Então, a primeira série das 21 degraus, né, só vou repassar aqui para vocês, depois entro nos 21 degraus esotéricos, agora são os exotéricos, né? Então, primeiro série, mata a ambição. A forma mais simples de buscar a ambição é a forma mais simples de se buscar por uma recompensa. Isso pode te desviar do caminho. Mata o desejo de viver. Como mata o desejo de viver? Que livro doido é esse, né? Tá falando mata o desejo de viver. Mas aí a explicação, né? A explicação que traz o livro é a vida é um presente de Deus, né? Nossa vida não acaba aqui. A vida não é o ter, não é limitada ao hoje e ao agora. O desejo do ser, hoje em dia, ele é ser um ente eterno na matéria. Hoje, o que o ser humano busca? Ser eterno. Então, cada vez ele tenta prolongar mais e mais e mais a vida na matéria, esquecendo que ele não foi feito para viver na matéria. Nenhum ser vivente em qualquer planeta foi feito para se manter na matéria. A energia vai sair da matéria. Então, essa questão, mata o desejo de viver, esse desejo absurdo por se tornar eterno dentro da matéria. Então, você vê, é uma frase, à primeira vista, não há sentido nenhum. Mata o desejo de viver, mas por trás dela há um conceito. Então, o livro é esses paradoxos que vão nos sendo apresentados regra a regra, ou degrau a degrau. Mata o desejo do conforto. Aí tem a explicação. Trabalha com aqueles que são ambiciosos. Respeite a vida como aqueles que a desejam. Deveis ser feliz como aqueles que vivem em função da felicidade. Aí já faz uma confusão. Como? Trabalha como aquele que tem que ser ambicioso. Respeite a vida como aqueles que a desejam. Aí já é como se tivesse o degrau ali se faz em confronto com os ditames anteriores, que manda matar a ambição, matar o desejo de viver. E aí, a explicação. A ambição, como força motriz, impulsionadora da ação, voltada para o bem. É isso que tem que ser fortalecido. Essa metanoia, essa mudança da mentalidade, a busca da felicidade como consequência. Então, essa ambição, mas nesse sentido. Depois, mata o sentido da separação. Aí é o sentido que tudo está ligado. A separação é uma ilusão. Aqui ele dá a pincelada sobre uma lei que ele vai falar lá na frente, sobre a questão da separação. Mas aqui é uma lei bem básica. Quando a gente entrar lá na segunda fase, aí vai fazer mais sentido essa matar o sentido da separação. Separação do quê? O que é? O que é essa separação? Aí, durante a jornada, vai se montando essa estrutura interna da gente, para que a gente consiga entender o sentido dessa separatividade das coisas. E é bem complexo, mas é muito interessante, porque a gente vai conseguir enxergar. Acredito que todo mundo vai conseguir enxergar muito bem essa quinta regra e a regra lá da segunda fase também, que vai ser mostrada adiante. Mata o desejo da sensação, mesma coisa, o desejo cego, né, de sensações deste mundo profano, né, que as pessoas têm esse desejo insano por sensações, desejos, e esquecem da jornada, do caminho, se perdem no caminho. Mata a fome de crescimento. Como matar a fome de crescimento? Mas você não tem que crescer? Mas aqui fala o quê? Desse desejo cego de buscar crescimento. Se assim surgir, a pessoa pode se perder. A pessoa tem que ter o objetivo de crescer, mas não que esse seja o objetivo único de sua vida. Porque aí a pessoa está buscando algo específico e ela se perde no caminho, porque vai aparecer muitas outras coisas que todas juntas é que vão fazer a evolução da pessoa. Não é só unicamente a fome por crescer, nessa busca de conhecimento, etc. Conserva-te sozinho e isolado.
É como? A gente não tem que crescer, não tem que evoluir todos juntos, tal. Aí, vamos lá. É dentro de si que a evolução vai ocorrer. Então, esse conservar-te sozinho, isolado, é que a pessoa tem que ter a noção que é dentro dela que a evolução vai ocorrer, não é no outro. A minha evolução não está no outro, a minha evolução está dentro de mim. Então, é esse potencial que tem que ser observado. Então, é aqueles momentos em que você tem que realmente ficar sozinho e isolado com seus pensamentos e você começar a se entender para que você consiga evoluir. Não achar que o outro tenha todas os remédios, né, para te curar. Não, a cura está em você. Então, conserva-te sozinho e isolado. Então, se você lê só a frase, você fica, mas não há sentido. Por isso que é um livro, às vezes, é difícil de compreender na primeira leitura. Deseja aquilo que está dentro de ti. Então, ninguém dá o que não possui. Tem a capacidade de olhar dentro de si, né, para que você entenda as suas ferramentas que há dentro de você, para que essas ferramentas você consiga utilizar e consiga fazer com que haja essa evolução. Né? Deseja apenas aquilo que está dentro de si. Como eu falei antes, não é no outro que você vai encontrar as ferramentas que você precisa para evoluir. Estamos falando da luz no caminho, desse trilhar para a luz, de trilhar para um conhecimento. Deseja apenas aquilo que está dentro de ti, já falei. Deseja apenas aquilo que está além de ti. Então, desejar também o que está além de ti. Precisamos ir além, ir mais longe, olhar adiante. Então, como andar nos degraus? Após possuir a ti mesmo e erguer-se um pouco mais, pode dar um passo a mais no degrau, ir além das fronteiras. Então, primeiro você tem que desejar apenas aquilo que está dentro de ti. Aí você se entende e você se fortalece. A partir desse momento, você vai desejar o que está além de ti. Por isso que são degraus. É degraus, não é tudo ao mesmo tempo. É degrau. Você vai, um após o outro, vai indo no caminho dessa luz, dessa evolução. Deseja apenas aquilo que é inalcançável. Como que eu vou desejar algo inalcançável? A morte chegará para todos. Para onde leva a todos? Né? O desejo de se eternizar, de buscar essa eternidade, né, para um ser mortal é inatingível. Devemos buscar esse inalcançável, fixar o nosso coração em algo tão distante. Fará todo o seu corpo ir em busca desse inatingível. Quando formos e voltarmos 1000 vezes, o inatingível ainda estará aqui. Então, essa busca, né, por aquilo que é inalcançável. Temos que pensar, né, esse inalcançável é este além. É essa busca que nós temos que focar também, que existe esse inalcançável, hoje inalcançável como seres mortais. Mas ele vai ser alcançado um dia, como a gente vai ver adiante. Regra 12. Porque em ti está a luz do mundo, a única luz que pode iluminar o caminho. Então, fala da luz interna. Regra 13. Deseja o poder ardentemente. Fala do poder. As pessoas têm que ter essa vontade de ter poder. Mas quem lê a priori, assim, sem muito entendimento, fala, mas poder, mas a pessoa quer se elevar espiritualmente, como que alguém quer se elevar espiritualmente e tem que desejar poder ardentemente? Não faz sentido. Por quê? Isso é um paradoxo, porque a questão aqui, esse poder é o poder mais puro, é o poder como um atributo divino de transformação para que você consiga fazer a sua evolução e poder ajudar os outros. Você só consegue ajudar alguém se você estiver fortalecido em algo. Senão você não consegue nem se erguer. Então, esse poder que está falando, esse poder interno, esse poder divino, de poder ter essas ferramentas para que você evolua e consiga fazer com que os outros também possam ir com você. Como a gente também vai ver adiante, que é uma das regras. Deseja fervorosamente a paz. Não confundir paz, né, com a passividade. Né? O homem pacífico, a mente está equilibrada, os sentimentos são elevados e nobres, mas o corpo está ativo. Paz ainda é ação. A paz zela pela harmonia dinâmica. Então, quem deseja paz, ainda assim, tem que enfrentar certos conflitos, porque a paz ela demanda ação. Como a regra diz, não é o ser pacífico que nada vai fazer. Não é isso que
que vai fazer você evoluir na paz. Tá? É preciso ter esse embate também para que você não confunda paz com essa passividade do homem. Regra 15, deseja as posses acima de tudo. Como? Agora está dizendo para desejar posses, né, que não faz sentido. Como eu sempre falo, é um paradoxo esse livro. Por isso que é uma leitura mais complexa. Muita confusão em renúncia e inércia. Vá conquistar o mundo, depois renuncia a ele. Impotência não é virtude. Incapacidade não é virtude. Renúncia demanda conquistar as coisas do mundo, construir as coisas do mundo material, mas sabê-la entregá-las. Fortalecido na espiritualidade, é isso, ação, movimento, verbo, mas não se perder no abismo da matéria, esquecendo o seu caminho de retorno. Então, se desejar essas posses, o sentido que a autora quer trazer é que a pessoa tem que ir para o mundo para conquistar, para agir, para transformar, para evoluir. E ir para o mundo para ficar sentado e nada fazer, morrer sentado sem nada fazer, isso a pessoa não vai evoluir. Ela tem que ir, conquistar, fazer ação. E quando for pedido para ela renuncia a tudo, que agora deixa a matéria e vamos para o espírito, ela vai deixar a matéria, ela vai para o espírito, porque ela vai ter o entendimento. Então, esse deseja as posses nesse sentido. Mas essas posses devem pertencer apenas à alma pura. Aí, vamos lá. Não se refere às posses do mundo material, e sim às posses espirituais. A alma pura, que poderá aceitar essas posses trabalhadas no mundo espiritual, que usou como meio o mundo da matéria. Almas puras são as que crescem para servir. Regra 17. Procura o caminho. O caminho deve ser buscado por si mesmo, e não pelo fato de que os teus pés irão percorrê-lo. É difícil obter essa busca do caminho em si, não poluída por nenhum outro tipo de interesse. Primeiro o caminho, depois a verdade, depois a vida. Então a pessoa que, não, eu vou, porque agora eu vou para o caminho, vou buscar o caminho. Não. O caminho já se formou e está ao teu lado há muito tempo. Apenas siga ele. Não comece a buscar um caminho, que aí você pode buscar algo que não é o caminho. Quando você busca algo, você já sabe o que você quer. E às vezes essa formação de uma ideia pré-concebida na sua mente do que você quer, você vai se desvirtuar para o lado direito, o lado esquerdo, para cima ou para baixo, porque você está procurando algo. E você, às vezes, o procurar algo vai te tirar do caminho que você já estava, que era o caminho para a evolução. Então, tem que ter esse cuidado. É difícil, às vezes, entender, mas nesse sentido. Procura o caminho retirando-te para o teu interior. Então, saber onde fica esse interior, lembrar que dentro de ti está a luz que ilumina o caminho. Saiba quais ferramentas podem ser utilizadas para aprimorar esse encontro com o seu interior. Procura o caminho avançando corajosamente para o exterior. Uma vez nos encontrando no interior, pode projetar para o exterior. Então você vê, olha, o degrau anterior fala, procura o caminho retirando-te para o teu interior. Então, subentendendo que você foi para o seu interior, encontrou as ferramentas, e você vai para o 19º degrau, procura o caminho avançando corajosamente para o exterior. Aí há de se ter coragem, porque não basta você trilhar esse caminho de entendimento, cheguei até o ponto de olhar para dentro de si, né, fazer toda aquela reflexão e de entendimento, estar preparado para ir para o exterior corajosamente, né, porque você vai ter embates e você não ir. Então é preciso ter coragem. Regra 20, não busque de qualquer modo em especial. Busque o caminho dentro das suas possibilidades. Isso é muito importante. Dentro de quem você é. Busque Deus em todas as coisas. Saiba onde anda e anda sem medo. Não ande a esmo. Né? Não ande sem... Tem uma palavra que eu peguei da apresentação do irmão Eduardo, né? Não ande a esmo. Então a pessoa tem que... não busque o caminho de modo em especial, né? Então, não ande a esmo. Eu vou procurar o caminho por aqui, por ali. Não, calma. Né? Busque o caminho dentro das suas possibilidades. Por quê? Quando você começa a se entender, você começa a fazer é como se estivesse construindo uma casa com tijolos maciços, firmes. Então, você sabe
você fez aquele tijolo com as suas mãos, você colocou aquele tijolo na parede, então ele sabe a força que aquela parede tem. Que você trilhou aquele caminho dentro da tua possibilidade. Então você vai conseguir botar o pé naquele degrau, porque aquele degrau foi construído por você. Então essa é a ideia que traz. Procure pela flor que se abre durante o silêncio que vem após a tempestade, não antes. Procure pela flor que se abre durante o silêncio que vem após a tempestade, não antes. O abrir a flor é um momento glorioso em que a percepção desperta. Então, procure a flor que abre durante o silêncio, que vem após a tempestade. Então, no silêncio que você vai estar com a sua introspecção, você vai encontrar esse despertar após a tempestade. Por que após a tempestade? Após você passar por todas essas tormentas, você vai estar fortalecido. Aí você vai ter o despertar da consciência. Não queira ter o despertar antes de passar por todos esses degraus da evolução no estudo deste livro da Mabel Collins. Então, essas são as primeiras regras exotéricas, né? Mas ao público. Na última parte dessas regras aqui, né, dessa série de regras, a autora ela traz ainda 3 verdades absolutas, que é muito importante a gente observar. Há 3 verdades que são absolutas e que não podem ser perdidas, embora possam permanecer em silêncio por falta de quem as proclame. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Olha só que magnífico essa. É uma verdade, né? A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, temos que ter essa noção que a nossa alma está em crescimento. Nosso crescimento não tem limites. Ele vai cada vez crescendo mais e mais e mais e mais. O limite é o próprio Deus. Então, chegando a Ele. Né? Segundo item, o princípio que dá a vida mora em nós e fora de nós. É imortal, eternamente beneficente. Não é ouvido nem visto, nem aprendido pelo fato, mas pode ser percebido pelo homem que deseja a percepção. Então, o princípio que dá a vida mora em nós e não fora de nós. Então, quando a gente procura às vezes as questões da vida, né, fora da gente, não. Esses princípios estão dentro da gente. Como disse ali, né, são verdades que, embora estão no silêncio, não podem ser deixadas de ser proclamadas. Cada homem é o seu próprio e absoluto legislador, dispensador da glória ou das trevas para si próprio. É o decretador da sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Olha só que incrível. A gente não... É rápido, né? Mas cada homem é o seu próprio e absoluto legislador. Porque de todas as tuas ações, quem vai te julgar, quem vai te punir, quem vai te recompensar, é você mesmo. Então tem que ter essa noção. No final das contas, é você que vai se punir, você que vai se recompensar. Essas verdades, que são tão grandes como a própria vida, são tão simples como a mente mais simples do homem. Alimente com elas os famintos. Mabel Collins. Aí ela encerra essas primeiras 21 regras, né, exotéricas, mais abertas. E aí nós entramos, então, na segunda fase, que é a segunda série de regras, que são as esotéricas. Eu passei as exotéricas para que vocês relembrassem, né, e tivessem uma noção do que se tratava. Agora vamos entrar nessas 21 regras esotéricas. O discípulo capaz de ficar de pé, capaz de escutar, capaz de ver, capaz de falar, tu que venceste o desejo e avançaste o autoconhecimento, tu que viste a tua alma florescer e a reconheceste, e que escutastes a voz do silêncio, deves ir para o salão do aprendizado e ler o que lá está escrito para ti. Aí começam Agora começariam os degraus já
do ser que passou por aquelas 21 degraus, ele vai começar agora uma evolução de sua própria consciência. Ali ele fez um trabalho para que ele entendesse o caminho. Pô, esse é o caminho mais ou menos que eu quero. Né? Já entendi a questão da ambição, da matéria, do espírito. Agora, como é que eu vou chegar lá? Quais as ferramentas que eu vou ter que usar? Aí começam esses degraus dessa evolução espiritual ou da consciência. Primeiro degrau. Permanece fora da batalha que vai começar, embora lutes, não sejas tu o guerreiro. Então, como eu falei no começo, é um livro complexo e difícil, de difícil leitura. Vamos lá. Vou ler de novo, tá? Permanece fora da batalha que vai começar. Que agora é que vai começar a tua batalha da tua consciência. Permanece fora da batalha que vai começar. Embora lutes, não sejas tu o guerreiro. Mas é uma contradição. Como que eu vou lutar e não sou o guerreiro? Né? E a batalha vai começar. Nesse momento já tem um contato com a tua consciência, com o ser, que é o guerreiro, o grande general, sérvio. Já estás conectado com esse ser. O ser se expressa através de você. Nesse momento, você tem o guerreiro, que você vai dar, que vai te dar esses comandos. O mundo é dual e tem suas contradições. Haverá obstáculos, é necessário lutar para subir esses degraus até o ápice da pirâmide. Imagina você estando no ápice da pirâmide, poder orientar sua batalha aqui embaixo e olhar a luta de tal forma, orientando sempre como subir para uma única direção, porque agora você só obedece. Mas perceba, você não está obedecendo a outros, está obedecendo a você mesmo lá em cima, até o final, onde os dois vão se fundir. Mas nesse momento você já entregou o comando da sua vida a este ente, este ser consciencial. A perspectiva na precisão da luta será uma capacidade de avançar mais rápido, uma vez que descobrimos a luz e entregamos o comando da nossa vida a ela. Existe, então, um grande guerreiro, grande general dentro de nós, que entoou um canto de guerra. Este canto de guerra é a voz do Dharma, esta lei que diz os hindus, que nos leva de volta para a casa do Pai, que nos leva à unidade. Então, quando ele fala, permanece fora da batalha que vai começar, embora lutes não seja tu o guerreiro, ele está falando, você vai lutar, mas quem vai dar os comandos é a tua consciência. É o ser que está dentro de si, de ti, esse ser consciencial que já criou essa consciência, é que vai dar esses comandos para que você inicie essa batalha. É complexo, é difícil, né? Mas a gente vamos trilhar esse entendimento aqui. Procura o guerreiro e deixe que ele lute em ti. Então, após subir esses 21 degraus, sendo polido as arestas, né, o discípulo agora deve, neste novo degrau, procurar um guerreiro dentro de si. Achando, deve colocá-lo para comandar todas as votações da sua vida, deixando que ele lute em ti. Para o pequeno soldado, a melhor segurança é saber que tem um excelente general. Então, nosso futuro, nosso grande eu, guiando nosso presente. Olha só que coisa mais complexa, né? Como ele bota aqui, ó, nosso futuro, nosso grande eu guiando nosso presente. É como uma conexão no alto da pirâmide com esse grande ser, que é o seu eu, que ele lança uma corda e você terá que pegar, tracioná-la, né? Agora não se perde mais o caminho, agora tens uma direção. Somos um pequeno soldado na consciência atual, guiados pelo nosso grande soldado, que somos nós mesmos. Nosso eu divino na forma mais pura, como comandante. Olha só, então o que acontece? Aquela guerra na mente, né, da pessoa. Ela trilhou o caminho, ela sabe quais são as ferramentas que ela tem que usar, só que ela tem que entregar esses comandos. Agora que ela sabe, é como se já sei o que é o certo. Eu já sei como faço para evoluir. Só que agora você tem que ter a coragem de dar os comandos para que o teu ser consciencial te diga, isso é o correto, isso não. Faça isso, faça aquilo. E você faz, porque você sabe o que é o certo, você sabe o que é o correto. Isso vai te levar mais rápido ao topo da pirâmide.
Mas é fácil? Não é fácil. Lógico que não é fácil. Isso demanda muito esforço diário. 3, ouça as ordens dele para a batalha e obedeça a elas. Deles quem, né? Desse guerreiro que está dentro de você. Obedece. Você se preparou e fez um esforço enorme para ouvir a voz do silêncio. A gente vai falar adiante sobre a voz do silêncio. Você fez um esforço enorme para ouvir a voz do silêncio. Putz, grila, mas que voz... Eu fiz para ouvir a voz do silêncio. Que voz é essa? A gente vai chegar lá. Uma vez que ouviu com as verdades apresentadas, pô-las em prática. Coloque em prática na sua vida essas vozes de comando da tua luz, do teu interior, a tua voz de excelência. Não hesites. Não tenha dúvida que isso seja um axioma, algo óbvio. Segue no comando do guerreiro, do general. Feche os ouvidos aos ruídos de todos os mundos. Então, ao ler essas regras, né, o que eu percebi? Uma percepção minha, tá? Essas regras, parece que elas foram feitas para o ser que está passando por várias vidas, não só essa. É como se essas regras fossem utilizadas para essa, para a próxima, 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 para a próxima. Quando ele traz essa noção de que feche os ouvidos aos ruídos de todos os mundos, né? Então, é uma sequência que você vai viver, porque numa vida só talvez não chegasse à luz, mas em várias vidas faz toda a trajetória da evolução. Não obedeças a ele como se ele fosse um general, mas como se ele fosse tu mesmo. E como se as palavras ditas por ele fossem a expressão dos teus desejos secretos. Mas lembrando que você já passou pelos 21 degraus anteriores, e mais os 3 anteriores aqui. Você tem que ter isso sempre em mente. Tá? Não é assim, então eu tenho que obedecer ao meu ser. Pô, peraí, mas tu já trilhou os 21 caminhos? Tu já te ergueu pelos 21 degraus que você já passou? Estás preparado? Então, tem que ter essa capacidade de se enxergar e dizer realmente se está ou não preparado para o próximo degrau. Então, problemática da mônada lançada na matéria, né? Então, temos aqui o ser, lá da Nova Acrópole, peguei muita coisa aqui é do Nova Acrópole. Nós temos aqui o ser, né? E depois o ser, o parecer e o querer ser. Ser, essência divina. Quando viemos ao mundo, recebemos uma camada que é a nossa personalidade. Parecer. Parecer, personalidade, máscara que se deforma, que ao invés de simbolizar o ser, no mundo ela se deforma e impede a expressão do ser. Essa máscara deformada causa muita dor e faz com que utilizamos mais uma camada ainda, que é o querer ser. Então, o ser não conseguindo se expressar, ele se envolve pelo parecer, a personalidade. E a personalidade, com toda aquela dor também, não conseguindo expressar o que é o ser, cria mais um ente que é o querer ser, que é uma camada filosófica, né? Seria o ideal de busca. Então, busque fazer a conexão do externo com o interno, escutando o guerreiro interno. Lutar sem desvios, sem gerar karma, apenas na lei do Dharma. Isso, acho que é o Rafael que vai apresentar depois uma das palestras, vai falar sobre o karma, né? Provavelmente vai falar do Dharma também, que é a contraposição do karma. Ele é tudo mesmo, ele é tudo mesmo. No entanto, tu és apenas finito e tendes a errar. Ele é eterno, esse e firme, está falando do ser, tá? Uma vez que ele haja entrado em ti e passe a ser teu guerreiro, ele nunca mais te abandonará completamente. E no dia da grande paz, ele se tornará um contigo. Mabel Collins está falando dessa união que vai ocorrer no futuro, no final da jornada. Escuta a canção da vida, primeiro dentro de ti e depois nos outros. Difícil, difícil. Difícil, hoje em dia é difícil. Após ter essa conexão, podemos escutar a canção, podemos usar dos comparativos e depurar os ruídos e canções em nós e nos outros. Olha, não basta escutar a canção em nós, a gente tem que escutar nos outros. Então, como a gente consegue evoluir sem que a gente consiga entender o que há no outro? Então,
E a ilusão em que vives é tão enganosa que é difícil saber por antecipação onde exatamente tu irás detectar pela primeira vez a voz espiritual no coração dos outros. Mas deves saber com certeza que esta voz ocorre no teu interior. Procura lá por ela, e quando a tiveres escutado, poderás reconhecê-la com mais facilidade ao teu redor. Então, o que a Mabel Collins fala? Você tem que escutar essa voz interna para que você consiga escutar a voz do coração dos outros. Não queira escutar os outros sem nem se escutar primeiro. Uma questão mais filosófica, né? Não existe sombra sem objeto. Todos os seres da Terra podem ser expressão, o reflexo de algo maior em outro plano. Essa harmonia interna depura o ouvido para poder ir para o exterior. Lá fora poderemos saber o que é harmonioso e o que não é. Lembra dos comandos do guerreiro. Uma observação que eu fiz aqui, as pessoas não veem a harmonia que está dentro de si mesmo. E assim ficam cegas frente à harmonia dos outros. Então, às vezes, nós passam pela nossa vida pessoas muito, muito especiais, muito harmoniosas, que valem a pena a gente estar do lado ou né, seguir como exemplo, mas como nós ainda não conseguimos escutar o nosso coração interno, essas guias que a gente não consegue perceber. Guarda na memória a melodia que ouvires. A essência da vida. A gente está falando dessa melodia, é a essência da vida, tá? É a essência. Então, a essência da vida deve ser guardada como um tesouro. As pessoas têm uma visão dispersa sobre as coisas da vida. Se prendem a detalhes interessantes, mas irrelevantes. E não primam a buscar eficiência. Quando olham para a vida num determinado momento, e que teriam que extrair sua essência, que é a canção da vida. É como se você passasse pela vida em determinados momentos extremamente especiais e que valeriam parar para você simplesmente parar, sentar e contemplar, às vezes, um pôr do sol, um nascer do sol, ou qualquer coisa, uma flor, uma borboleta voando na sua frente. Esse parar, escutar essa essência, a canção da vida, a gente não estaria parando para poder escutar esta melodia. Falta essa visão focada, que busca o que é eterno por trás daquilo que é passageiro. Buscar o que é eterno por trás daquilo que é passageiro. Vou botar o exemplo da borboleta ali, né? Tem uma borboleta e posa uma flor, né? Suga o néctar, ele sai voando e tal. A pessoa olha ali, uma borboleta e tal, uma flor, pisa em cima da flor e mata a borboleta, bota as borboletas estão sumindo, né? Pega a borboleta, bota um alfinete e guarda num quadro. Então, tem que focar no que é eterno, né? A essência que está por trás dessas coisas. E quando não tivermos esse foco claro do que queremos buscar na vida, não conseguiremos ouvir esta canção, que é a canção da essência da vida. Aprende dela a lição da harmonia. A identificação da harmonia em qualquer ser humano é interessante, pois se a gente não ouve nada da canção da vida, a nossa percepção do que é belo e do que é harmonioso do lado de fora se degenera. Então, aqui eu falei antes. Então, se você não tem essa identificação com essa harmonia, né, você não vai conseguir enxergar, nem parar para escutar a essência da vida, a canção que a vida está entoando para você, e você não consegue enxergar. Então, é preciso aprender, né, aprender dela, da essência, essa lição, essa harmonia. Deixa eu pegar aqui. Se pegarmos um ser humano, né, e mostrarmos algo que é uma preciosidade ou é algo extremamente vulgar, e ele não saber identificar, né, isso aí a gente já mostra que há uma degeneração desse gosto ou dessa observação dessa essência. Então vejamos, né, se o padrão interno identificar uma bela melodia, por exemplo, mas você tem uma formação acadêmica para poder conhecer toda a história daquela música, daquela melodia. Porém, se você não teve nenhum contato com a canção da vida, você não tem um padrão de harmonia que te permitirá identificar o que é próprio da alma, o que eleva a consciência, o que faz com que o homem se qualifique. É como escutar um Beethoven, né, e achar aquela música chata, entediante, e
esquecer de tentar ver as nuances, os detalhes, a harmonia da música. É um exemplo bem tosco, mas mais ou menos nesse sentido. Não é meramente informação, né, que vai nos dar isso, que nos vai dar esse entendimento de aprender, né, a enxergar ou a escutar essa essência. A vida vai ensinar o que está desarmonioso. A canção da vida seria o que mais buscamos, né? O que a gente busca? A canção da vida, a essência. Não é isso que buscamos? A essência da vida? Essa é a busca da gente. Aí temos ali, mas aí temos o ser, temos o ter, parecer. Onde está a sua canção da vida? São indagações que a gente tem que se fazer. Podes manter-te erguido agora. Suponhamos que você conseguiu passar por todos esses degraus, né? Então, 8º, pode-se manter erguido agora, firme como uma rocha, em meio ao tumulto, obedecendo ao guerreiro que és tu mesmo e é teu rei. Aprende da canção que és parte da harmonia. Olha só que importante isso. Aprende da canção que és parte da harmonia. Quando você fala em essência da vida, em beleza da natureza, na beleza de Deus, não esqueça que você também é parte disso. Entendido a harmonia e sua canção, você está dentro da harmonia, você está dentro da canção, estando habilitado para ouvir dentro de ti a canção e escutar também, sentir a vibração da canção nos outros. De pé, podes te manter. A vida nunca será silenciosa. Quando estiverdes hábeis a depurar os ruídos da canção, podes caminhar obedecendo às ordens do guerreiro em meio à batalha, pois serás rocha. Essa frase aqui é bem emblemática, né? A vida nunca será silenciosa. Então, isso fala dos ruídos, das distrações e tudo que vai te levar para fora do caminho da tua evolução. Quando estiveres hábeis a depurar os ruídos da canção, aqui ele fala, os ruídos da canção, tudo que te afasta de entender a essência da vida, a essência das coisas, podes caminhar obedecendo às ordens do guerreiro em meio à batalha, pois serás rocha. Então, quando você conseguir uma batalha, e é a batalha diária, né, você conseguir, no meio de todo aquele ruído, você conseguir escutar a canção, você vai conseguir caminhar como guerreiro, porque você será uma rocha. Muitas coisas vão te vir contra você, vão te tentar derrubar, bater em ti, mas você vai começar a entender, essas coisas não podem te tirar do caminho. Aí eu botei ali, ouvir é um processo mecânico, e escutar é a ação que depende da vontade de prestar atenção, a diferença de ouvir e escutar. Observa-te atentamente toda a vida que te rodeia. Não vemos as coisas à nossa volta, né? É verdade. Vemos nosso reflexo projetado nas coisas. A gente vê o que a gente quer, a gente vai idealizando tudo que a gente quer. Preciso deixar de lado essa base negativa. Deve-se olhar sem buscar ganho, sem buscar algo de proveito, baseado no egoísmo. Como se andar pela floresta, é como se você estivesse andando pela floresta e visse apenas lenha empilhada. Então, tu tá andando pela mata ali, ó, nossa, vou cortar essa árvore, vou ter bastante lenha para cá, para cá. Você não enxerga o que está ao redor, não está mais enxergando a essência. Você está apenas movido pelo egoísmo. Platão dizia no mito da caverna, né, tão conhecido. Quando nós olhamos para as coisas iluminadas pela luz do sol, é onde as coisas mostram toda a sua plenitude. Quando o homem pode ver as coisas iluminadas pela luz do sol, tem a sua consciência aumentada. Essa é bem interessante trazer essa questão do mito da caverna de Platão também. A capacidade de a gente estar atento para observar essas coisas que nos rodeiam. E quando as coisas estão iluminadas pelo conhecimento que a gente já adquiriu pela nossa caminhada, a nossa consciência consegue enxergar e fortalecer o nosso espírito para que a gente continue no caminho. É preciso olharmos para as coisas pensando não para que isso me serve, mas como eu posso servir a isso. Olhar para as coisas pensando bem delas, sem querer reter nada para si. É o andar pela floresta, andar por um parque, ver alguma coisa, já quero pegar isso para mim. Não pense assim. Né? Se você pensar que quando você for embora desse mundo, nem teu corpo vai levar, então
Aprenda a olhar inteligentemente o coração dos homens. Agora tens ferramentas para distinguir no outro o seu verdadeiro coração, ou que é apenas uma camada deformada de um momento. Seja o ser que pode enxergar o outro do outro a sua essência, não a massa de matéria disforme e cheia de cólera e ignorância que envolve o outro ser. Ignore o ruído que o outro faz para se afundar e ocultar o seu ser. Aprenda a olhar para enxergar onde está o coração do homem. Aprenda a olhar, aprender a olhar é usar essas ferramentas que já dispõe, é ser humilde e observar que já estivemos naquele estágio, é poder olhar o outro e se reconhecer, é também poder se ligar, unindo forças quando em nível idêntico. Lembre-se, todos os seres humanos têm suas lutas. Qual polaridade vamos nos aliar e alimentar? A polaridade negativa, a positiva? Todos os homens são seus instrutores, como já foi dito nas regras anteriores. Algo de nós se eleva quando um único ser se eleva. Algo de nós jaz ao inferno quando um único ser humano cai. Mas essa queda pode ser um precioso ensinamento. Aí botei aqui, mas é difícil ainda, mais difícil ainda é ouvir o seu próprio coração. Eu volto lá e falo nisso, né? Como é difícil a gente ouvir o nosso próprio coração. A gente esquece que ele está batendo dentro da gente todo dia e quando você realmente senta no silêncio total, né? E tenta escutar o teu coração. Eu vou perguntar para os irmãos aí, faço depois seus pensamentos, né? Qual foi a última vez que você sentou no silêncio total e conseguiu escutar o seu próprio coração? Né? Você vai escutar um som de uma potência incrível, incrível. Mantenha firme o som da canção, cuidado com os ladrões do tesouro da sua alma. Isso aqui é um alerta, tá? Mantenha firme o som da canção. É a harmonia, a essência da vida sempre na tua mente, na tua visão. Mas cuidado com os ladrões do tesouro da tua alma, porque vai haver muitos que vão tentar roubar a tua paz, vão tentar roubar a tua tranquilidade, porque ao não entender, vão achar que você é um inimigo deles. E aí começa essa questão de você ver outros irmãos se afundarem, né, ocultando o seu coração para que não consiga expor, não consiga adentrar nesse caminho. Observa com atenção total o teu próprio coração. Isso é difícil, tá, pessoal? É difícil, muito difícil, muito difícil. A gente acha que a gente escuta, observa o nosso coração, a gente acha. Mas são poucas as vezes que a gente para escutar o nosso coração de verdade. Veja o coração como um pórtico, um portão de um corredor sagrado que se alinham todos os corações do universo. Porque todos os corações, no sentido dessa espiritualidade, né, todos vão se alinhar para voltar para o nosso Pai, o Pai Eterno. Estando as portas do seu coração, estando as portas do seu coração, na frente das portas, né, escute o que ele tem a dizer. Em momento de turbulência, feche os olhos e no silêncio escute o bater do seu coração. Ele mostrará que, estando no centro, né, ele te trará equilíbrio e calma a esse pensamento turbulento. Olhar para o seu próprio coração exige compromisso diário de redenção, e assim podemos caminhar na nossa melhoria, mantendo-nos firmes na trajetória e nas bordas desse limite do conhecimento já alcançadas. Então, essa questão do olhar para o coração parece bobagem, mas ele é muito importante. Né? Quando você está naquela turbulência, aqueles problemas insanáveis, e você tem que parar para se escutar. Tudo faz parte desse caminho, né, dessa luz no caminho que trilhamos como seres na matéria. Então, a gente precisa dessas ferramentas para que a gente tenha um pouquinho mais de possibilidade. 12. Porque através do próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara aos teus olhos. Então, através do próprio coração é que vem a luz. Não é do outro. A luz vai tornar claro os teus olhos. Porque é a tua luz que vai iluminar os teus olhos.
Interessante, né? Difícil, às vezes, de aceitar. Só podemos ver a nós mesmos tendo como missão conduzir os seres em direção ao bem que lhe é próprio, e não aquilo que nos beneficia. Só assim podemos, de fato, ter alguma sabedoria. Essa é uma frase da Luciliana Galvão. Então, para que haja um bom entendimento das coisas, é através do nosso coração que podemos lançar luz sobre as coisas e vê-las em si. Nosso egoísmo nos isola do mundo, mas o coração pode nos levar às portas da libertação. Você vai no coração dos homens e vê como sua expressão ou repressão funcionam nos movimentos de luz e sombra à sua volta. Sabemos assim que tudo que se movimenta em seu entorno é a expressão desse coração livre ou desse coração prisioneiro. Coração obscurecido é aprisionado e está isolado da sua expressão humana, gerando o comportamento de uma pessoa carente, uma pessoa vazia, uma pessoa muitas vezes excessivamente vaidosa e orgulhosa. Então é interessante que ela fala de ver as luzes e as sombras que estão ao redor do coração do homem. Como você vê quais são as ações que esse homem faz, que você começa a ver se há luz, se há escuridão naquele coração. As vozes ao seu redor são as vozes do seu coração, livre ou prisioneiro. Todos os sons todos os sons têm por trás um coração. Sons como ruídos de cada humano. Você deve perder o seu coração e buscá-lo em todos os lugares. Quando você encontrar, você descobrirá que ele é o coração de todas as coisas. Então, Gilbran, né, um poeta, ele fala que você deve perder o seu coração e buscá-lo em todos os lugares. Quando você encontrar, você descobrirá que ele é o coração de todas as coisas. É aquela coisa, é aquele sentido de poder olhar no outro, né? Olhar no outro, o coração do outro, a luz, a energia que está no outro. A fala, ou a palavra, o verbo, né? Só vem com o conhecimento. Obtenha o conhecimento e serás capaz de falar ou alcançar a palavra. Então, olha só. A fala só vem com o conhecimento. Obtenha o conhecimento e serás capaz de falar. Falar, ou alguns textos troca a fala por palavra. Falar de palavra é falar de verbo, de vibração. É preciso ter conhecimento para chegar à palavra, ao verbo. Lembra que ter conhecimento passa por todos os degraus até o entendimento. Então, simplesmente ter um volume de conhecimento sem entender a canção da vida, a essência, como foi dito, uns dos degraus ali, de nada vai adiantar. Para poder dizer palavra a que vimos, desculpa, para poder dizer a palavra a que viemos dizer ao mundo, temos que conhecer nossa essência, para sabermos que todo o universo se identifica com a vibração. Então, você tem que chegar até a vibração certa, para que você possa ser capaz de falar, ou seja, ser capaz de vibrar. Então, você vai vibrar através do conhecimento, até que você seja capaz de chegar a um nível de vibração ideal. Quando alcançarmos um conhecimento, podemos representá-los por uma palavra, e palavra, né, a gente sabe, palavra tem poder. Né? Então, aquelas bem dizer alguém, mal dizer alguém, né? Palavras têm poder. Tendo obtido o uso dos sentidos internos, havendo dominado os desejos dos sentidos externos, tendo vencido os desejos da alma individual, e havendo obtido conhecimento, prepara-te agora, ó discípulo, para entrar de fato no caminho. A trilha foi encontrada, prepara-te para percorrer. Olha só, ele passou os 21 degraus, né? E agora 13 degraus, e agora o 14º é que ele daí diz que agora você está aí, botou o pé no caminho. Agora. Olha só quão difícil é o trabalhar da alma, o trabalhar diário da alma. Percebo que aqui já ouvimos um pouco da canção da vida, temos um pouco do contato com aquele grande guerreiro que dominará a batalha por nós, e temos também um certo domínio dos meios, que são os sentidos, tanto os internos, nos permitem ver a vida interior, quanto os sentidos externos que nos aparelham para uma vida exterior mais direcionada à luz. Ou seja, ao chegar aqui, nós limpamos os pés, podemos pisar na escada. A gente já trilhou um longo caminho para chegar aqui. Então, aqui já podemos limpar para botar o pé na escada, porque agora realmente vai começar a subida.
podemos prosseguir o caminho, pois o conhecimento gera dentro de nós o compromisso. Se você chegou a reunir tantas ferramentas, agora elas te levarão até a beira do caminho, corresponde agora a caminhar, ou caminhar, e dividir os frutos com aqueles que vêm atrás. O conhecimento é alcançado quando o homem se purifica de qualquer forma de separatividade e do egoísmo, no nível que lhe permite querer o conhecimento não apenas para si, mas com interesse para o todo. Então, ainda que caminhamos sozinho, né? Se caminhamos sozinho, gera um compromisso de empenho nessa caminhada para trazer um pouco mais de luz ao mundo. Essa é a ideia de que o conhecimento gera compromisso. Pergunta aí, deu o primeiro passo já na escada, já começa a entrar já uma conexão já com o universo. Pergunta a terra, o ar e a água sobre os segredos que eles guardam para ti. O desenvolvimento dos teus sentidos internos te capacitam para fazer isso. Então já está num grau de evolução bem alto. Significa, eu sei quem é a minha essência, eu sei quem é essa personalidade que me incumbiu ter para representar a minha essência no mundo. E sabemos que na minha personalidade há uma caixa de ferramentas. Agora eu tenho que abri-la e saber utilizar cada ferramenta que a vida me deu, ou seja, eu tenho à minha disposição uma série de ferramentas que eu posso utilizar para a minha manifestação seja mais fiel representante do meu ser. Usar essas ferramentas até o máximo da sua capacidade, e as ferramentas da personalidade estão relacionadas com aquilo que tradicionalmente chama dos 4 elementos, não? O quaternário, sagrado, terra, água, fogo e ar. Então a terra é associada aí ao corpo físico, a água, as energias que vitalizam o nosso corpo físico, o ar no plano emocional, também esse plano mental inferior, utilizar-o como serve para resolver os problemas práticos da vida, e o fogo seria a mente vertical, transmutadora, com uma tocha nas nossas mãos, né? De qualquer jeito que a gente vire, o fogo é sempre vertical, sempre ilumina, sempre transmuta, sempre busca o céu. Então, esse degrau é para que você tenha essa conexão agora com toda a matéria que você é composto e o significado dela. Então, a terra, o ar, a água e o fogo. É como se saísse de dentro para fora. Você tem um conhecimento interno, aí você começa a ir para o externo, né? Aí já começa a conhecer a matéria do seu próprio corpo e de tudo que é ao seu redor. 16. Pergunta aos seres sagrados da Terra sobre os segredos que eles guardam para ti. O controle dos desejos dos sentidos externos te dará o direito de fazer isso. Então, se colocar a serviço do Dharma, sem manipular a natureza com separatividade. Então, Gil Brancalil, o profeta, diz, não vos posso ensinar a rezar com palavras. Deus não escuta vossas palavras, exceto quando ele próprio as pronuncia através dos vossos lábios. É um trecho, né, desse poema. Portanto, a natureza ouve a natureza. A natureza está atenta às palavras de Deus. Nesse momento, você se tornou um veículo através da qual a essência do universo chega, a aparência do universo chega ao mundo. A tua voz é a voz das essências, e a natureza reconhece essa voz e se abre e se coloca os seus recursos, todos os poderes do quaternário a seu serviço. Ocorre a sincronicidade com a natureza. A voz do homem no sentido de ação, agir, interagir. Então, quando fala para botar, que ele fala sobre escuta a tua voz, né, que o homem tem um grande poder na sua voz, é na sua ação, interação com a natureza. Pergunta aos seres sagrados da terra sobre os segredos que eles guardam para ti. Controle dos desejos dos sentidos externos te dará o direito de fazer isso. Então, de perguntar aos seres sagrados da terra. Então, começa a ter a conexão através do verbo, da voz, que é a ação. Então, a conexão do ser, o homem, através das suas ações, dentro dos seres sagrados da Terra, que são todos os seres. E aí, quando eu falo ali em separatividade, né, se colocar a serviço do Dharma é seguir, é como se fosse assim, seguir o destino que foi traçado para você dentro de uma linha de evolução, sem desvio, criando karmas,
que possam te impedir de evoluir, sem manipular a natureza com separatividade. A questão da separatividade ela é bem complexa, e eu vou entrar aqui mais adiante, mas é muito interessante essa questão de olhar a natureza sem separatividade. Pergunta ao mais interior, ao Uno, sobre o segredo final que ele guardou para ti ao longo das eras. Olha só que complicado isso aqui. Pergunta ao mais interior, ao Uno, sobre o segredo final que ele guardou para ti ao longo das eras. Num determinado momento, devemos olhar para o interior, e vendo que fazemos parte do todo, e do todo estamos, e o todo estando em nós, desde o princípio, ter o poder no sentido, como foi dito lá, um poder divino, né, de indagar sobre tão velado segredo, guardado por todas as eras. O que está guardado para mim? Quando o homem chegar, quando o momento chegar de aprender essa 17ª regra, o homem estará a um passo de tornar-se mais que um ser humano. O espírito é verbo, a matéria é substantivo. O que o Uno espera de nós? Então, essa pergunta, né? O que o Uno espera de nós? Perguntar ao mais interior, ao Uno, sobre o segredo final que ele guardou para ti ao longo das eras. Das eras, como falei, não é um livro para... É como se fosse um livro não para uma vida, né? Como se fosse um livro para várias vidas, para várias reencarnações, para quem acredita em reencarnação, né? É como se estivesse falando que como são várias eras vividas, vai chegar um determinado momento que você vai conseguir ter essa resposta, né? Numa evolução. Então, é um trilhar longuíssimo. É um trilhar longuíssimo. Agora, em que momento da nossa existência enquanto espíritos ou quanto energias, né, enquanto mônadas de Deus, em que momento nós vamos ter esse despertar? Nesta vida, daqui a 10 vidas, daqui a 100.000 vidas? Então, quanto antes a gente conseguir começar esse caminho, acredito que seja melhor para a evolução nossa e dos irmãos, sempre. 18, estou chegando já no finalzinho, tá, pessoal? O conhecimento que agora te pertence só é teu porque a tua alma está em unidade com todas as almas puras e com aquilo que é o mais interno. Esta é uma confiança depositada em ti pelo mais elevado. Trai essa confiança, use erradamente o teu conhecimento ou negligencia o que aprendestes, e mesmo agora é possível que caias do alto nível que conquistaste. Então, a ideia aqui é o seguinte: você passou por todos os trâmites, o caminhar, você já está chegando à porta da casa de Deus, vamos botar assim, e você pode cair. É isso que está dizendo conhecimento, está dizendo essa regra. Você não pode trair essa confiança que foi depositada em você. Você conseguiu adentrar ao conhecimento. Você teve a chance, a capacidade de acumular esse conhecimento e entendimento. Agora, você pode cair? Pode cair. Aquela história, quando há uma expansão da mente, eu não vou regredir. Regride, sim. Regride. Porque você está sempre, como um ser que tem um livre-arbítrio, você, em qualquer momento, você pode fazer a opção errada. Por isso que é um vigiar sempre, sempre, vigiar, dia a dia, sempre. Agora eu vou ler com mais calma. O conhecimento que agora te pertence é só teu, porque a tua alma está em unidade com todas as almas puras e com aquilo que é mais interno. Esta é uma confiança depositada em ti pelo mais elevado. É como se o divino tivesse depositado em você a confiança do conhecimento. Você está começando a entender as coisas. Trai essa confiança, usa erradamente o teu conhecimento ou negligencia o que aprendestes. E mesmo agora é possível que caias do alto nível que conquistastes. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque o mal está sempre à espreita. A gente tem que estar sempre atento para seguir sempre no caminho. Os grandes seres caem de volta até mesmo no limiar. Mabel Collins.
fala isso. Então, a gente pode estar lá no limiar, as portas de Deus, e você pode cair. É preciso sustentar o peso da própria responsabilidade e ser capaz de seguir em frente, sempre. Aumento de conhecimento, o aumento desse poder, né, sagrado desse conhecimento, é igual ao aumento de responsabilidade. Quanto mais a gente tem acesso a certas informações, mais aumenta a nossa responsabilidade. E mais aumenta o peso e essa carga que a gente tem que seguir em frente. Tem que se adaptar ao peso e seguir em frente, sempre. Olha para esse momento sempre com reverência e temor, e fica preparado para a batalha. Olha, como Abel Collins fala que incrível. Olha para esse momento sempre com reverência e temor, e fica preparado para a batalha. Então, meus irmãos, hoje estamos aqui, né, por tudo que já vivenciamos individualmente, cada um na sua vida, cada um sabe as suas batalhas, seus conflitos, suas vitórias. Olha para esse momento que estás hoje, nesse momento hoje, com reverência. Nossa, eu cheguei até aqui, tudo que eu conquistei. Não digo coisas materiais, conquistei coisas espirituais, emocionais, né? Tudo que você conquistou mesmo. Olha nesse momento com reverência e com temor também. Tem que ter temor. E fica preparado para a batalha. Sempre preparado para a batalha. Cuidado com a fênix negativa, que renasce das cinzas, que pode comprometer nosso crescimento. Fênix negativa. Não é aquela fênix que renasce das cinzas para a glória, não. É aquela brasa negativa que está lá, e quando ela vem para queimar tudo o bom que já foi conquistado. Cuidado, cuidado. Agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. Agora complicou um pouquinho mais. Agarra com força, já está no 19º degrau, tá? Já está quase escapando da matéria, vamos dizer assim, né? Agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. Como que eu vou agarrar algo que não tem substância nem existência? É um livro de paradoxos, né? Pelo ser, então, lembra do ser lá, né? O ser em essência, esse que não tem mais substância nem existência, te levará para fora da manifestação. É como se você saísse do mundo da matéria e fosse para outro plano, onde a existência é irrelevante. Por isso que eles falam nem existência, né? A existência é irrelevante. Qualquer coisa que se apegar no meio do caminho, eu já estou lá no 19º degrau, hein? Qualquer coisa que se apegar no meio do caminho, ainda dual, né? Que ele ainda está na matéria, não conseguiu ainda dar o salto para o outro plano. Aquele que se encontrar no limiar da divindade, nenhuma lei pode ser estabelecida, nenhum guia pode existir. Cuidado com os apegos no caminho, em direção ao Uno. Observação, né? Guias podem, em determinado momento, vão existir, mas não podemos, no decorrer das eras, nos limitar a eles, ou nos apegarmos e pararmos nossa evolução em direção ao Uno. Degrau de alta complexidade, esse 19º. Então, o homem, enquanto sua existência concreta, né, é objeto da sua própria reflexão. Então, quando ele fala que para não se apegar a nada, né, você tem que se agarrar com força àquilo que não tem substância nem existência. Você já está num nível de evolução tão grande, está no 19º degrau, que você não precisa se agarrar a mais nada. Não precisa se agarrar a um guia, né, sei lá, uma escola, vou dizer, uma escola filosófica, ou isso, aquilo, não. Você já está em direção ao Uno, você já passou por todos esses 19 degraus, né, de evolução, no livro de Mabel Collins, que nós estamos estudando, que é A Luz no Caminho. 20ª regra, escuta apenas a voz que não tem som. Vai escutar uma voz que não tem som, aí complicou um pouquinho mais agora, voz que não tem som. É um livro dos paradoxos. Nos sentidos internos, ainda olho para a sabedoria interna e lá tem a separatividade. Olho para Deus e vejo que existe a separatividade. Vemos tudo separado. Nossas referências de sentidos acabam sendo bloqueios para tudo que existe. Tudo nos parece separado de nós.
perdemos a noção da unicidade que rege o universo. Então, quando ele fala em separatividade, então, assim, irmão, olhe para dentro de você e veja onde é que está a sabedoria. É como se você estivesse olhando para dentro de você e visse lá num ponto algo escrito lá, sabedoria. Olha para dentro de você onde é que está o amor. O amor está aqui. Onde é que está a tristeza? A tristeza está ali. Então, tudo a gente vê separado. Você olha para... Você está olhando para o seu computador agora, você está vendo na frente do seu computador, do lado um copo, do outro lado uma caneta, mas está tudo separado. Essa noção de separatividade é que vamos adentrar agora. Imediatamente, olha só, que interessante, imediatamente após a morte, o homem vê uma luz no imenso vazio. E como não conhece o vazio, como um todo, foge para perto de figuras que lhe parecem sombras, pois conhece da separatividade. Ele consegue ver ali, identifica, ali tem uma sombra, ali tem outra, tudo separadinho, então é ali que eu tenho que ir para ali. Então, ele não tendo treinado ou entendido a unicidade divina, ele corre para as sombras e não para o todo. A questão aqui da separatividade quer dizer o quê? Que o todo, o uno, ele não é separado, não existe a separatividade no todo. Embora o ser humano seja treinado para que tudo haja uma separação, tudo seja separado. Nossos sentimentos, nossos entendimentos das coisas estão todos em caixinhas separadas, né? A gente vê tudo separado, e não entende, não observa que tudo está interligado. Interligado mesmo, é como se fosse tudo uma coisa só. Mas nós enxergamos tudo separado. É preciso ter regulado dentro de si essa compreensão de separatividade com o uno. Tem que estar regulado. Porque vai chegar um dado momento que você, quando chegar nessa evolução do livro que ele fala, né? No dado momento, você vai estar lá e tudo vai estar ligado. Não vai existir nada separado, nada. Aí a questão da natureza, lembra? A gente falou da natureza, dos elementos, então toda uma escada evolutiva dentro do teu ser para que você comece a ter um entendimento das coisas divinas, das coisas de Deus. A voz do comando dentro de nós não tem som. Ela não tem forma, não se mostra, não diz mais nada. À frente do portal do Uno, sente-se apenas a intuição poderosa do braço de Deus. A voz, ela é uma inspiração ao Dharma. Então, quando fala, escuta a voz que não tem som. Não é para você estar uma vozinha falando para você, vá em frente, ali, faz isso aqui. E essa vozinha já passou há muito tempo. Você vai pela inspiração. A inspiração. À frente do portal do Uno, sente-se apenas a intuição poderosa do braço de Deus. Nós estamos já na regra 20, olha só, já passou pelas 21 regras exotéricas, 20 regras esotéricas. Olha a trajetória desse herói, né, para chegar até aqui, né, esse nível de evolução gigantesco que está chegando em eras. Quando ela fala em eras, né, está falando em várias vidas, para poder chegar a um nível de entendimento nesse patamar. Essa é a regra 20 do livro Luz no Caminho. Regra 21, a última regra. Olha apenas na direção daquilo que é tão invisível para os sentidos internos quanto para os sentidos externos. É aquela coisa, ver o mundo a partir da unidade, não há separatividade. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Então, o olhar para o invisível, né? Olha apenas em direção daquilo que é tão invisível para os sentidos internos quanto para os externos. Então, os nossos sentidos internos, né? Os sentimentos que nós temos das coisas, os sentidos externos, visão, audição, não, nada disso. Olha na direção deste invisível, desse incompreensível, incognoscível para nós ainda como seres humanos na matéria, né, lançados na matéria, mas tendo essa visão que há uma unicidade, que o universo inteiro estaria interligado. O que não é separado não tem limites. Essa é a força de Deus. Então, nada está separado, né? Então, nada tem limites que a gente entende. É o Dharma, né? Não vou falar do Dharma, vou deixar para o Rafael falar na palestra dele, falando sobre o Dharma.
É isso aí, meus irmãos. Deixa eu voltar aqui minha tela. Voltou aqui. Então, esse livro, como falei para vocês, é extenso, né? É extenso, o livro é fininho, bem fininho, né? Tem acho que 70 páginas, bem fininho, bem tranquilo de ler. Tranquilo na leitura rápida. Mas para se aprofundar em cada frase, olha, é algo complicado. Por isso que é um livro de cabeceira, para de vez em quando dar uma lida, uma relembrada, como Kai Byron, né? Só que ele é mais profundo, bem mais profundo, porque ele vai começar a te trazer algumas formas de caminhar. Mas eu estou em que degrau? Você tem que se perguntar isso. Eu estou em que degrau? Lá no primeiro, ou estou no primeiro da segunda fase? Não sei. Olha ali, tenta dar uma olhada, ver se você já conseguiu matar a tua ambição no sentido que o livro traz, né? Vai dando uma olhada ali. Eu preciso trabalhar mais isso aqui, mais aquilo. O livro traz essa ideia de uma evolução, uma evolução através de eras. Então, não tenha aquela pressa, não, eu tenho que até o final do ano já está na regra 21 lá. Não é assim que funciona, né? Vamos trabalhar aos poucos, é uma vida inteira de evolução, tá? Eu quero agradecer a todos os irmãos que ficaram até aqui, sei que é um tema cansativo, extenso, mas as próximas reuniões vão ser um pouco mais curtas, né? Com certeza mais curtas, porque eles fazem algumas observações de partes do livro, pelo que eu entendi, e vai facilitar nosso caminhar aí nesse estudo desse livro que eu achei magnífico, né? No começo eu achei o livro bem fininho, mas eu já vi que ele era difícil. E quando eu comecei a ler, aí eu vi que realmente era bem complexo. Obrigado, meus irmãos. Uma pergunta, irmão Jorge, se for possível. Está ouvindo? Estou ouvindo, se eu conseguir responder. Bom, primeiro, agradecer a paciência do irmão de nos passar essas belíssimas informações, que com certeza deverá ser aprofundado cada vez mais. A pergunta é rápida, é o seguinte, você falou na Nova Acrópole, eu li o Caibalion e depois tive tempo suficiente para assistir as palestras que estão no YouTube da professora Lúcia Helena Galvão, que é interessante, e você falou que citou a Nova Acrópole, né? E a pergunta é, eles têm alguns comentários sobre essa obra? Lá na Nova Acrópole? Sim, se você for no site da Nova Acrópole, você vai achar, ela faz também, em algumas aulas, né? Ela faz um resumo também do livro, nesse mesmo sentido, né? Ela fala que é um resumo, é só uma apresentação, e aí a pessoa tem que se aprofundar depois em cada degrau desse, né? Ela faz a apresentação do livro para os alunos dela. Mas tem lá, sim, é bem bacana mesmo. Perfeito. Eu sei também que ela já teve, inclusive, em Santa Catarina, dando palestra também. Bem interessante, cara. Bem interessante. Obrigado pela resposta. Mais uma vez, parabéns, velho. Esse grupo de vocês aí está nos puxando para cima, cara. Vou até dizer, temos que seguir esse exemplo aí de Santa Catarina. Perfeito. Um grande abraço a todos aqui. Eu vou precisar deixá-los. Tá, beleza, tranquilo. Depois eu boto lá no grupo, o PowerPoint, tá, em PDF, para quem queira depois fazer sua pesquisa. Perfeito. Okay? Inclusive, eu coloquei lá no nosso grupo que talvez a gente conseguisse estar sendo gravado, né? E é importante que alguns tiveram que sair um pouquinho antes aí também. Joia. Tá bom? Grande abraço aos irmãos. Obrigado. Muito obrigado pela palestra aí. Parabéns, velho. Valeu, Pedro. Então tá joia. Vamos lá, se algum irmão quiser falar, vou passar a palavra para quem entrou primeiro, então, aqui, para o D'Angelo, nosso escudeiro. Boa noite, irmãos. Comentário, D'Angelo, sobre o livro, alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Olha, muita coisa para absorver, para te falar a verdade. Bastante. Nossa, mas algumas coisas se encaixam com a minha vivência, né? Sobre
espiritualidade, sobre a unidade. É bem complexo, mas é gostoso de ouvir, é gostoso de sentir. Para quem está começando, é uma maravilha isso aqui. Valeu, irmão. Ok, irmão? Tá joia? Obrigado pela presença aí, tá? Ok. Passar a palavra para o irmão Ricardo, que fez a abertura dos trabalhos hoje, Ricardo. Contigo aí. Opa, comendador, primeiro, né, parabéns. Eu achei, assim, bem complexo essa parte, tá, Jorge? Achei, assim, bem puxado. E, assim, só colocando o que eu, né, nesses 21 passos, os 21 degraus, é que quando a gente fala, né, da luz do caminho, o caminho, pelo que eu entendi ali, somente porque a parte esotérica é o caminho interno. Então, fala do guerreiro que está dentro de ti, fala da voz que tu tem que escutar, do teu coração, conhecimento, da unidade. Então, assim, eu entendi muito. A gente tem que, nessa fase, se escutar, né? É muito interno. É o teu caminho interno para depois tu ir para essa parte da unidade, né? Então, assim, bem puxado, realmente achei bem puxado, mas assim é uma coisa para a gente começar a se despertar, né? Então talvez essa parte da luz a gente se despertar para esse conhecimento, né? Então eu só queria te passar isso, cara. Parabéns mesmo, tá, comendador? Tá joia, Ricardo. Obrigado. Como eu falei, realmente é complexo, né? Mas a gente tem que fazer esse esforço mental, que é um esforço mental para entender esses degraus que ela apresenta para nós. Mas é mais um tijolinho na nossa consciência, né? Para a gente fazer a trilhar nosso próprio caminho. Irmão Glex, toca a palavra, irmão. Seguindo a linha do irmão Ricardo, né? É difícil entender, em poucas linhas, poucas páginas do livro, conseguir colocar tudo aquilo, né? E o que eu entendi também é referente a isso, né? Ao coração, tu escutar o coração. O livro, tanto o Eduardo, a tua parte que foi comentada, foi muito isso, né? Nesse começo, o teu individual, tu no individual, mas e tu escutar o teu coração, quanto isso é difícil, quanto é difícil tu seguir individualmente, mas tu tens que ter essa força, tu tens que buscar isso em ti, não é em ninguém que tu vai buscar. Mas é muito difícil mesmo entender, absorver tudo isso, mas te dar os parabéns, né? Muito boa palestra, parabéns, é bem difícil, mas eu entendi mais ou menos nisso aí, né? Essa parte do individual que eu tenho que buscar, eu tenho que entender, eu tenho forças para isso, e o coração, né? O escutar o coração, né? O caminho está aí, como foi falado bastante sobre isso, né? O caminho já está pronto, eu só tenho que seguir o caminho e saber seguir o caminho, e trilhar o caminho certo, que é o caminho tem vários, os caminhos já estão prontos, eu tenho que seguir e trilhar o caminho certo, que não é fácil, né? Mas é uma coisa diária, né? Como é que fala ali, Orai e vigiai. orar e vigiar diariamente, né? Mas é isso, parabéns, comendador. É isso aí, Glex. Obrigado. Que realmente o que tu falou, é uma luta interna, né? A gente é que tem que fazer o caminho, e a gente tem que entender isso. Se a gente não entender que o caminho é nosso, não é do outro, a gente não vai conseguir trilhar, né? Mas sempre faça uma coisa que eu realmente, depois que eu li o livro, eu voltei a fazer, é voltar a escutar o meu coração. Não a intuição, não aquela intuição, estou com uma intuição disso. Não, não. É ficar no silêncio e tentar escutar a batida do meu coração. Olha só, cara, fazia anos que eu não fazia isso. Fazia anos. Passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, tá com a palavra aí, irmão. Boa noite, irmãos. Cara, que pancada, né, Jorge? Irmão, eu falar parabéns para a apresentação, falar que foi muito boa, fica até clichê, porque isso foi unânime. Provavelmente todos que ouviram tiveram essa percepção. É um conteúdo muito denso, super denso mesmo, e eu acho que
caiu, não à toa, não existe coincidência, caiu para você, Jorge, que é muito provável que seja a pessoa que mais tem bagagem nessa área para falar sobre isso. Então, você conseguiu meio que traduzir todo esse conteúdo denso de uma maneira que 1 hora e pouco aqui, eu acredito que não deu sono em ninguém, todo mundo ficou ligado, ficou esperando o que vinha depois de cada frase, o que vinha depois de cada insight e tal. E a coisa que ficou mais clara para mim foi a apresentação que eu mais escrevi. Eu fiquei confuso, que eu escrevi umas 4 páginas aqui escrevendo, e eu entendi por que é o livro de paradoxos, porque eu nunca tinha escrito tanto e nunca tive tão pouco a falar, né? Eu escrevi um monte de coisa aqui, e se eu o que eu vou falar, eu não tenho que falar, porque é aquela regra, né? Escuta apenas a voz que não tem som, escuta o que vem do coração. É um livro para a gente que traz muito a introspecção para a gente. Você falou uma coisa interessante agora, além de várias outras, né? Falou de que você teve o hábito novamente de ouvir o seu coração, né? E algo que quando você estava apresentando, eu falei, não tem que falar, tem que ouvir apenas o que vem de dentro e tal, independente de em que fase a gente está da evolução, e eu não tenho a menor ideia em que fase eu estou da evolução agora, mas uma coisa eu sei, é que eu devo escutar mais a canção da vida, primeiro em mim, depois nos outros, né? Obrigado, irmão, pela inspiração hoje. Show, show. É isso aí, Marcos. Fico feliz que tenha absorvido o escutar a canção da vida. Realmente a gente esquece, né? Esquece de escutar a canção da vida. A essência da vida que está em tudo. Passar a palavra para o irmão Rafael. Rafael, está com a palavra. Boa noite, irmãos. Parabéns mais uma vez, Rodrigo, pela excelência em apresentar esse trabalho e nos trazer a cada um dentro do seu nível, porque o trabalho ele é fantástico. Ele é realmente você se enquadra, você se encontra e a busca é individual. Não adianta, nós sempre falamos isso, né? Então, você vem sozinho, você volta sozinho. Você vem com a tua carga e você leva a outra junto também. E não adianta, você vai ter que levar ela, vai ter que entender ela, e é o karma, o dharma, por isso que eu escolhi o tema já em função disso, né? A gente tem uma bagagem, então você entender essa bagagem, ela é muito difícil. Ela é difícil porque você só vai compreender depois que você passar ela. Antes disso, não adianta você tentar entender o que você está passando ou o que você passou. Você vai entender lá na frente. E isso é um fato da vida da gente em relação a tudo, né? O que eu anotei aqui que pesa bastante, né? Ser, ter, parecer, né? E depois vem, como você falou, né? A batida do coração, mas a intuição é um braço de Deus. Tem momentos que a gente não escuta, né? Ela simplesmente aflora em você e esse braço de Deus, ele muitas vezes fala com você e você não entende isso. E ele está falando contigo, ele está te dizendo algo e muitas vezes você não entende. Mas, assim, desde o início que nós começamos esse trabalho, há 15 anos atrás, agora ele faz sentido. Pode ver, é uma busca, ele só vai fazer sentido lá na frente. Lá atrás você não vai entender. Então, o que você passa hoje, eu tenho passado isso, e hoje eu vejo isso dentro de todas essas leis que nós vemos agora, e é uma maneira de eu entender. O que eu passei, eu entendo agora. Eu só vou entender o agora lá na frente. Por isso que a passagem ela é complicada. Então, assim, irmãos, realmente isso tudo nos foi tirado, na verdade, né? Olha só, que idade nós estamos tentando entender o que nós vivemos. Isso eu já tento levar para minhas filhas, para elas não passarem. Não que elas não vão passar, elas vão ter que entender o que elas têm, que cada um de nós vai ter que entender o que passa em relação ao destino, ao karma, e tentar transformar esse karma em dharma, que é muito difícil. Mas, assim, parabéns mais uma vez, parabéns, irmãos, parabéns aí pelo esse desenvolvimento e por compartilhar, né, a experiência de cada um. Parabéns aí, boa noite a todos. Valeu, Rafael. Passar a palavra para o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, fica a palavra, se quiser se manifestar. Jorge,
Olha, não vou te dizer que te botaram no mato sem cachorro, porque foi você mesmo que se colocou nesse mato, né? Foi. Primeiro pela escolha do livro, primeiro pela escolha do livro e depois pela escolha do tema em si, né? Que eu acho que essa, no meu entendimento, pelo menos, essa segunda regra, né? Essa segunda fase de regras aí que a gente tem, que é a questão esotérica, ela é talvez a parte mais complicada mesmo do livro, né? E também é mais fascinante, né? Porque a gente sai da questão, a gente sai da questão densa e vai entrando para a questão, para cada vez mais para o sutil, né? Que é onde as coisas começam a florar em você. Então, para mim, um dos pontos chaves, né, principais, está lá no começo da série de regras, que é justamente a questão do procura o seu guerreiro, né? E entender que esse guerreiro é você, né? Só que eu acho que você pescou bem certinho a questão ali, pelo menos foi o mesmo entendimento que eu tive, pelo que você falou ali, né, pela tua apresentação, foi o mesmo entendimento que eu tive, onde a gente tem uma série de vidas, uma série de encarnações, reencarnações, enfim, onde cada eu, né, essa questão um pouquinho mais densa. E a gente tem o nosso, a nossa, quando a gente passa para o lado de lá, a gente sai do eu, sai da questão do ego, da questão eu, Eduardo, pai, enfim, o eu, e vai para algo superior, onde eu sou o conjunto de todos esses eus, né? Ao mesmo tempo que eu sou todos esses eus, eu estou me olhando de fora. Então, eu sou esse guerreiro de fora, né? Eu acho que aí está a chave para entender tudo, porque a partir do momento em que você se entrega, é onde o sutil começa a aparecer, entendeu? A hora quando você se conecta com esse teu guerreiro, é que as coisas começam a acontecer para você. Então, eu acho que esse é o ponto-chave de tudo, né? Se você conseguir identificar isso, né? Você vai começar... Por que, pelo meu entendimento do livro, pelo menos, né? Por que você... Ele fala muito nessa questão do enxergar, né? Mas você... É aquela questão do ver, mas não ver, né? É não ver com esses olhos, né? Você passa a ver com os olhos mais sutis, né? Com esse olho mais sutil, você começa a sentir, não com o físico, mas com o sutil. Só que chega um momento em que, como você está nesse plano físico, o teu próprio físico passa a sentir também, né? De uma forma mais suave, e à medida em que você vai evoluindo, você vai deixando isso para trás, que é justamente essas fases do esotérico, onde você não, o físico, o material passa a não fazer mais sentido. Se apegue ao lado de lá, que esse é o verdadeiro, né? Então, eu acho que essa é a fase mais difícil, eu acho que é a série de regras mais difíceis e que realmente você fica quebrando a cabeça. E é bem como você falou, Jorge, na apresentação passada ali, né? Quando você comentou que é um livro de cabeceira, está aqui do lado da minha cabeceira, né? Estou aqui com ele do lado e cada vez que você lê, você vai entender de uma forma diferente porque você viveu coisas diferentes. Você foi evoluindo, entendendo as coisas de forma diferente. Então, é um livro que realmente para a gente estar do lado ali. Só tem que te parabenizar, irmão, e olha, você se meteu no mato sem cachorro, irmão. É difícil a coisa. Parabéns, meu irmão. Valeu, Eduardo. É isso aí. Todos nós, né, se metemos nessa. Mas o livro é Você bom. colocou a gente nesse mato sem É, que cachorro. botei vocês, Verdade, Não verdade. pode correr, né? É, Não pode correr. não pode mais. O irmão Nelson, quer falar alguma coisa, irmão Nelson? Sim, os parabéns a todos vocês e o que eu tenho a dizer para você é ouvir, ouvir e ouvir vocês e aprender com vocês. É isso que eu tenho a dizer. Tá, joia, irmão. Obrigado, Nossa, hein? é uma maravilha, esse livro é maravilhoso. E Muitos obrigado pela detalhes presença, irmão Nelson. para eu que
tem o meu português limitado, até no português é um português muito, muito bem alinhado no livro e tudo. Enfim, meus parabéns a vocês. E a gente é a vida inteira aprendendo, né? Aprendendo, aprender e aprender, né? É isso aí. Um Obrigado, abraço. irmão Nessa. Valeu, obrigadão pela presença, hein? Passar a palavra agora para o Grão Pior do Sul, Cedeni Moratelli. O Cedeni está com a palavra. Boa noite, né? Em primeiro lugar, parabéns, Jorge. Acho que foi extremamente profundo e intenso. Isso remete ao início, a todo o conhecimento esotérico com S, né? Do Cavaleiro Templário, né? Então, a gente pode dividir o nosso ser, né? Em corpo, mente e alma, né? Então, a tríade que fundamenta a nossa estrutura humana, né? O nosso corpo e a nossa mente, eles são os dois cavaleiros em cima do cavalo, né? O monge e o guerreiro. O monge e o guerreiro em cima do cavalo, eles trilham a vida espiritual, eles trilham um caminho da luz, né? Cada um segue um caminho diferente, mas eles procuram sempre harmonizar entre os dois. Quando os dois conseguem harmonizar, eles conseguem evoluir a alma de alma em espírito, ok? Então, o nosso caminho é o caminho rumo à luz, porque somente a alma, quando transformada em espírito, ela vai efetivamente poder trilhar o caminho da luz, né? E o caminho da luz é o conhecimento esotérico, né? É o caminho da luz em direção ao uno, ao todo, né? O nosso conhecimento esotérico templário, ele já nos mostra isso claramente, desde o início. Quando o monge e o guerreiro, eles em sincronismo, eles vão conseguindo encontrar a sua harmonia perfeita. Quando a sua harmonia, ela consegue-se isso, digamos que possam levar vidas e vidas, afinal de contas, o verbo é o espírito, né? E a matéria é substantivo, né? Então, a nossa vida, ela é material, ela vai se decompor, ela vai se renascer, ela vai sair, essa é a nossa alma, que é a partícula inicial do divino, certo? Ela vai continuar aqui passando vidas e vidas e vidas e várias formas de vida, até evoluir em espírito para poder voltar ao uno, né? O fim do caminho. Então, isso a gente vai conseguir quando nós conseguirmos equilibrar o monge e o guerreiro na mesma sintonia. Só assim a gente evolui de alma para espírito, para trilhar rumo à luz, né? Esse é o caminho esotérico de todos nós, principalmente nós, Cavaleiros Templários. É isso que eu queria. Parabéns, Jorge. A gente consegue, em unidade, evoluir muito nesse sentido. Uhum. Obrigado, Grão-Pior Cedeni. Realmente, essa colocação dos dois cavaleiros no cavalo, né? O monge e o guerreiro, e faz muito sentido com o livro, né? Que ela fala muito de encontrar o guerreiro dentro de si, para que ele dê os comandos, para que você consiga lutar essa batalha, né? Então, olha, realmente, eu estava tão focado em apresentar o livro e não me toquei no monge, o monge e o guerreiro. Realmente, a observação é perfeita, realmente perfeita. E encaixa bem com os ensinamentos dos templários mesmo, de ter a dualidade, né? Trabalhando ali entre esse guerreiro espiritual auxiliando a nossa evolução. Muito obrigado, irmão Cedeni. Trilhar o caminho da luz, esse é o Trilhar o fundamento. caminho da luz. Perfeito. Grão-mestre Dom Albino, obrigado pela presença. Grão-mestre está com a palavra. Boa noite, irmãos. Desculpe eu ter atrasado um pouco, estava uma tempestade aqui até agora há pouco, muito grande. Muito bem lembrado pelo irmão Magnus Oficialis, Prior do Sul, Cedeni, sobre o monge e o guerreiro e sobre o caminho da luz percorrido nos ensinamentos esotéricos da ordem. Eu fiz algumas pequenas anotações e só aproveitando assim para manifestar aquilo que nós
já aprendemos também nos ensinamentos esotéricos da ordem, né? Que o saber infinito, ele está no coração, né? O coração, nós já falamos isso na ordem, é o primeiro órgão a nascer e ele traz a informação do espírito de todas as encarnações. Nós podemos, para aqueles que não acreditem em reencarnação, nós podemos também afirmar, por outro lado, através do conhecimento vindo de todos os nossos antepassados, meus pais, avós, bisavós, tataravós e por aí vai afora. Todo esse saber ele está armazenado dentro do DNA. E a matriz desse DNA se encontra no coração, que é o primeiro órgão que nasce no corpo humano, né? Então, ele, através do conhecimento, é possível chegar ao entendimento de onde está aquilo que nós buscamos. Mas é através da sabedoria que isso tudo é transformado. O conhecimento é a ponte para a sabedoria, mas ele só pode se transformar em sabedoria a partir do momento em que o homem adquira a certeza através do experimento do conhecimento. Nenhum conhecimento por si só é capaz de transformar o homem, né? Daí a ordem sempre afirmar que é necessário que nós venhamos a absorver todo o conhecimento e todo o verbo e toda a palavra através do sentir. Ou seja, o sentir é a essência, né? Nós conhecemos a forma da laranja, conhecemos o sabor da laranja, conhecemos o suco da laranja, mas aquilo que está na sua essência é invisível, e é esse invisível que fica armazenado no corpo humano e que produz as vitaminas necessárias. E assim é o conhecimento também, né? E quando nós encontramos Deus dentro de nós, quando nós nos conectamos com Deus que está dentro de nós, com aquela parcela divina que trouxemos de outras vidas, quer de outras vidas, quer das vidas dos nossos antepassados, nós começamos a entender que existe dentro de nós uma fonte inesgotável de sabedoria, né? E daí nós nos conectamos com o sagrado, né? Jesus foi bem claro quando ele disse: não atireis pérola aos porcos, né? E ele quis dizer com isso que não adianta passar o conhecimento para aqueles que não estão preparados, porque o conhecimento ele gera responsabilidade. Portanto, ele tem que ser experimentado e ser transformado em sabedoria para que ele possa ser, então, praticado e vivenciado, né? E Deus, ele se pronuncia para nós através do Divino Espírito Santo, quando nós nos colocamos diante dele e confiantes nos entregamos a ele e pronunciamos: eis-me aqui, Senhor. Aqueles que já assistiram como é a preparação do dirigente da ordem, ou aqueles que assistiram já o grão-mestre se preparar, sabem bem daquilo que eu estou falando nesse momento. Há uma diferença entre o grão-mestre e o Albino Neves, né? O grão-mestre, quando ele se investe, ele se prepara diante de Deus e se abre a Deus para receber as informações, né? E nessa hora que ele se prepara e se abre, todo conhecimento é transformado em sabedoria através do sagrado que existe dentro dele. E quando o homem encontra o sagrado dentro dele, ele acaba descobrindo o sagrado dentro do outro. Quando ele descobre o sagrado dentro do outro,
ele descobre que tudo está ramificado, tudo está conectado, tudo está acorrentado. E a partir desse momento, então, ele sente-se um com Deus, né? Tem um mantra que eu costumo praticar que é: eu e Deus somos um. Eu sou Deus, Deus está comigo, eu estou com Deus. É um mantra infalível, porque ele me conecta imediatamente com o sagrado, né? E quando nós nos conectamos, e a ordem nos ajuda muito nesse sentido, porque ela verdadeiramente ela nos transforma sem a gente perceber. Porque nós não somos transformados através do conhecimento esotérico da ordem pelo conhecimento que nos é passado. Nós somos transformados a partir do momento em que nós, através da corrente existente, da egrégora formada dentro do templo, passamos a absorver aquele conhecimento pela via do sentir. Então, quando a gente sente, é quando a gente se conecta com Deus. E quando a gente se conecta com Deus, é quando o Espírito Santo se manifesta através de nós, né? Então, é por isso que a ordem, ela nos leva, nos conduz, os ensinamentos esotéricos, à expansão da consciência, né? Nos leva à quietude. A quietude, ela não é a paz. A paz é a ausência da guerra, né? O silêncio é a ausência do barulho. Mas a quietude é o encontro do corpo, da alma e do espírito em uma dimensão superior, capaz de fazer com que nós possamos expandir as nossas consciências e chegarmos ao entendimento, ao contato com Deus, né? Então, e aqueles que participam assiduamente, como é o caso do irmão Sideni, das reuniões esotéricas da ordem, ele, se perguntar a ele vai, desculpa aqui que apagou a câmera, se perguntar a ele, ele vai dizer que ele, desde um tempo, eu sem falar com ele, sem perguntar para ele, posso afirmar que ele tem sentido que ele tem dado um grande salto na sua evolução. Isso acontece com todos aqueles que se entregam, né? Eu não tenho que buscar aquilo que não me cabe, mas eu tenho que me entregar para conectar com aquilo que me completa. E aquilo que me completa é Deus. E Deus só pode me completar através do meu sentir. Sem o sentimento, eu não posso compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só podem ser compreendidas através do sentir. Então, eu parabenizo o irmão Jorge, a todos vocês, por esses estudos. Naturalmente, todos eles são válidos, né? Todo conhecimento é importante, todo conhecimento leva sabedoria, desde que seja colocado em prática e que a gente busque a nossa transformação. É um princípio, mas e a ordem, ela nos favorece, ela nos dá a condição de, através dos conhecimentos esotéricos, alcançarmos a iluminação em uma encarnação. Nós estamos falando de algo muito grandioso, muito, muito profundo. E não é fácil. Não é fácil, porque nós estudamos aqui no templo 10 anos, e em 10 anos nós chegamos no capítulo 9. Então, para vocês terem uma ideia, isso estudando toda semana, isso toda semana tendo reunião. Porque tem hora que a gente vai lá na frente, até, se eu não me engano, foi o irmão Rafael que falou isso, né? Diz assim: Jorge, hoje nós estamos entendendo aquilo que no passado nós não sabíamos. É assim que acontece. Então, é comum dentro da ordem, nos estudos esotéricos, sabiamente preparado pelos nossos irmãos maiores, nós estarmos em um determinado degrau e ele dizia assim: volta lá. E quando volta lá atrás, e quando a gente volta lá atrás, aqueles, muito dos que acreditam que vão receber a chave da vida eterna pelos conhecimentos, ou a chave do mistério da ordem por esses conhecimentos, eles desistem no meio do caminho. Eles desistem, e isso parece que os nossos irmãos maiores fizeram isso propositalmente, porque ele disse assim: para que eu vou voltar lá se eu já passei por lá?
mas quando nós voltamos lá, nós passamos a ver coisas que não vimos, que não tínhamos visto quando passamos. É o que o irmão Rafael comentou a respeito dele e do irmão Jorge. Quer dizer, o que acontece? Eles passaram num momento em que não estavam preparados, e hoje, estando preparados, tudo se torna claro como água cristalina. Então, é isso. O caminho da luz está em absorver a luz no seu coração, ver a luz no coração do outro e se locupletar no todo, né? Entender que o todo está ligado, né? Eu já tive a oportunidade de morrer uma vez nessa vida e pude assistir como é que é. De repente, fui atirado num azul. No livro Andarilho fala isso. Eu fui atirado num azul que eu nunca tinha visto antes, né? Então, é o vazio, entendeu? E se eu não estiver bem, se eu não estiver pleno, se eu não estiver preenchido, como eu vou lidar com o vazio, né? Quem não está preenchido acaba se pegando com a sombra. Aquele que está preenchido não tem medo de nada. Eu não conheço medo. Eu só tenho medo de uma coisa, de ter medo, né? Porque eu me completo em Deus. Me completando em Deus, eu estou pronto para o que Deus me oferecer, seja junto com as pessoas, seja nesse mundo, ou seja num outro mundo. Então é isso. É um pouco daquilo que a gente sente da ordem dos conhecimentos esotéricos que a gente procura, então, passar e dividir com vocês através dessa oportunidade que nos é dada. Obrigado. Obrigado, Dom Albino, pela presença, pela participação. Vou dar um stop na gravação.